Pondé, pra gente encerrar o podcast, Aham. eu quero pedir pra gente responder um superchat do nosso público. Podemos? Pra gente poder encerrar? Tudo bem. Thalitinha? Eu tenho um ótimo aqui do Thiago Lopes. Eu queria também agradecer, né, outras pessoas que mandaram, a gente não conseguiu ler, hoje a gente tá tendo que ir um pouquinho mais devagar com superchats, mas obrigada pela sua doação. Queria só agradecer o Bruno Nasralla, o João Paulo, o Submundo Intelectual e o Thiago Lopes, ele mandou uma mensagem assim: seres que mudaram meu pensar, Ed com choque de realidade e Pondé com um de sanidade. Quero saber sobre coaches. Como não se deixar influenciar por essa ralé que forja um desenvolvimento pessoal tosco? Obrigado. Tá aqui, ó. Thalita, tá anotado. Ia ficar de fora essa pergunta, mas esse superchat salvou. Pondé. Salvou. A gente teve agora. Odeio coach. Você Nós quer me estamos matar? no mesmo planeta. Você quer me matar é botar um coach na minha frente tentando me motivar. Falando, não me motiva, não quero motivação não, tá? Quero fazer o bagulho de mau humor mesmo, tá? Aham. Quero odiar o que eu tô fazendo, tá? A gente teve esse momento aí. A gente vive um país de absurdos. É muito bom que aqui que a gente tá sempre a próxima semana, a gente consegue superar a anterior de um jeito É impressionante. verdade. Você fala, não, impossível uma coisa pior acontecer. Isso vai acontece e fala, o roteirista tá se esforçando, sabe? Tá. Teve um querido, pra quem não conhece essa história, maravilhosa, um coach, que ele juntou os asseclas dele ali, a galera que tava dentro dos coacheados dele, sei lá como é que é o nome de quem é, segue um coach. Pagaram é lá. coach. Coach. Que é coach. Pode Não demais. sei, mas acho que é. Fizeram lá um momento de motivação e ele decidiu liderar eles pra cima de uma montanha. Iremos subir uma montanha pra mostrar liderança, determinação e tal. Mal sabia ele que esse morro que eles iam subir, essa montanha, era uma montanha que não podia se subir agora, no verão, por causa das chuvas, por causa da ventania. Normalmente o pessoal só sobe ela aí no intervalo de 4 a 5 meses do ano. Decidiram subir. Condições completamente maluca, vento de 100 km por hora, tempestade, chuva, os caras não conseguiam dormir, os caras tinham que segurar a barraca na mão pra barraca não voar, um absurdo. Horrível. Péssima. Mano, quando eu olhei isso aqui, mano, eu não sei, eu não sabia nem o que pensar, porque, tipo, a gente tava conversando, eu gosto de acampar, gosto de fazer trilha e tal. Como que o cara sobe no topo do negócio com uns ventos de 100 km por hora, com 60 pessoas? E o pessoal falando, e ele falando, não, gente, vocês não acreditam em Deus? Vocês não são motivados? Porque Deus vai proteger a gente, vamos se motivar. Porque o cara junta duas coisas, que é difícil, é o fanatismo religioso com ser coach. Que tem acontecido, né? Coach cristão. É, Fala por aí. como é que fala? Ele tem um nome, puta, tem um nome pra ele, é o coach... Responsável? Tem um Ele nome, gosta se de você falar procurar, isso. você procurar, você vai ver, tem um coach alguma coisa assim, messiânico. Meu Deus. É isso aí. Nossa, junta um monte de palavra nada a ver. E aí subiram a porra na montanha e tal. E aí o que aconteceu? Óbvio que tiveram um problema. Bombeiro tiveram que ser ativado. E a gente que paga imposto pra sustentar vagabundo, que faz esse tipo de cagada, teve que a máquina pública, gasto de dinheiro à toa pra ir levar esse cara, pra trazer os bombeiros pro alto do morro, pra tirar o cara, pra liberar isso, porque o cara queria dar uma aula de moral pra todo mundo. E ainda saiu e transformou isso em mais conteúdo pra galera dele, pra vender mais curso. E mesmo no dia seguinte, você vê um monte de gente batendo palma e falando que incrível, maravilhoso, que motivados eles estão, porque o desgraçado subiu um morro, quase matou um monte de gente, fez o Estado gastar uma fortuna pra resgatar ele do morro. Ele ainda falou que era por precaução. Enquanto isso, estava lá os bombeiros. Gente, a gente teve que resgatar 60 pessoas de uma montanha. Por que, Pondé? Parece que a gente tá vivendo soterrado por essa cultura. Por que toda hora que a gente abre uma rede social tem coach? Por que toda hora que você vai numa livraria cai um livro de autoajuda em você? Por que você não consegue ligar um conteúdo no YouTube sem receber uma frase motivacional? O que acontece com essa geração? Como é que os coaches ganharam? Onde que a gente perdeu essa guerra, Pondé? É porque a gente não deve nunca subestimar a estupidez, cara. A estupidez, ela é distribuída em larga escala. Porque a estupidez, ela anda de braços dados à obsessão pelo sucesso, pelo progresso, por fórmulas. Por outro lado, a vida é de fato um escândalo, dá muito errado, né? Isso gera muita insegurança. E o coach é aquele sujeito que vende uma solução vagabunda. É como quem compra uísque falso, né? No Brasil era muito comum no passado. Então, é por isso que eu acho que os coaches crescem, porque hoje a gente vive numa espécie de era da mentira. Nunca se mentiu tanto. É muito bullshit para todo lado. E dá dinheiro. E com a internet, você tem acesso a um monte de gente
Tem gente por aí, como a gente fala, tem gente que é terraplanista, cara, gente que não acredita em vacina. Isso é loucura. Né? Então, assim, eu lembro do tempo que alunos levavam gente que falavam que era ETs, olha que coisa singela. Né? O cara que acha que ET é muito mais singelo do que o terraplanista ou o cara que é contra a vacina. Então, assim, a gente não deve subestimar a estupidez. A estupidez é uma matéria-prima para grande parte das coisas que se faz. E também o sofrimento. E aí, como escapar do coach? Não queira a fórmula de sucesso. Como você bem disse, não queira ser motivado. Isso é muito brega. Não, e eu vejo... Eu sou um cara da filosofia. Eu gosto muito de filosofia. E o que eu mais gosto na filosofia é que são livros complexos, textos complexos, ideias complexas, sem nenhuma resposta. Porque se você pegar... vou estudar Platão. Aí eu vou estudar Nietzsche, vou estudar Schopenhauer, vou estudar Kant. Cara, cada um deles vai ter uma resposta ou não pra mesma coisa ou não. Ou questionamentos que talvez seja verdade ou talvez não. Ou penso logo existo, mas talvez eu nem pense. Ou talvez eu nem exista. Ou talvez foda-se. Então são coisas complexas pra nenhuma resposta. E o coach são coisas simples, vazias. Tipo, é uma coisa simples do, quer ter mais resultado no seu trabalho? Acorda às 5 da manhã. É tudo muito simples, é tudo tão reducionista, é tudo tão vazio. E como se a experiência humana fosse regida por a mesma regra para todo mundo, como se todas as aleatoriedades que a gente vive fossem... Mas é porque eles acham que fica mais fácil assim. A gente não deve superestimar a capacidade da inteligência. Isso é um vício de pensamento do mundo capitalista. A ideia de que o mercado faz com que todo mundo seja muito legal. A filosofia é uma tradição de pensamento que produz conceitos em interação direta com gente que veio antes de você e que vive na mesma época que você. Então você aprende a filosofar lendo os filósofos ou outros autores. Então a filosofia ensina você a pensar fora do senso comum, como qualquer aluno de primeiro ano aprende. É você olhar o mundo e não ver nele um mar calmo de evidências. Você perceber que existem questões que são extremamente complexas e que ninguém chega a uma resposta, mas o esforço de organizar a pergunta já é um tipo de resposta. Entendeu? É isso. Quero perguntar aqui pra você, quantas vezes você já não ouviu falar que enxaqueca é frescura? 30 milhões de brasileiros sofrem com ela. E a grande maioria dessas pessoas tem entre 25 e 45 anos. Agora pensa comigo, quantas vezes você não queria fazer o trabalho render um pouquinho a mais, mas você não conseguia porque aquela dor de cabeça não deixava. Queria curtir aquele domingão com a família, sabe? Domingão gostoso, queria aproveitar, mas a luz te incomodava, você se sente estressado, com insônia, improdutivo. E é por isso mesmo que Doril Enxaqueca é mais do que um. É dupla ação contra a dor. Doril Enxaqueca possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. E os nossos ouvintes ganham 10% de desconto para os produtos da família Doril. O link vai estar no descritivo aqui do podcast e o cupom é Doril Enxaqueca. Seu uso pode trazer riscos ao persistirem os sintomas. O médico deverá ser consultado. Procure um médico, um farmacêutico e leia a bula.